Sua Bíblia nesta noite, no Evangelho de Jesus Cristo, na visão do Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Vamos ler o verso 1. Amém? Os irmãos encontraram? Lucas 12, verso 1. Amém? Diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Bom, esse verso 1 do capítulo 12 é o cenário que vai se dar a nossa história, que eu vou ler já. Existia, de acordo com o relato da palavra de Deus, miríades de pessoas, milhares de pessoas se aglomerando em volta, à frente, próximo a Jesus, para ouvi-lo, para estar com ele, para outras razões possíveis e imagináveis pela qual as pessoas se aproximam de Jesus. E nessa circunstância aqui, Jesus está falando primeiro aos discípulos e depois ele começa a explanar para toda aquela multidão. Um pouco antes, os judeus, os fariseus, os religiosos, eles estão preparando uma arapuca para Jesus. Eles estão ali porque eles querem arrumar uma forma, procuram uma maneira de condenar Jesus, de levá-lo à morte, de matá-lo. Amém? Então esse é o cenário da nossa história. Agora você vai lá para o verso 13. Aí mesmo no capítulo 12, tá bom? Então neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo. Antes de ler a parábola, eu gostaria de fazer algumas colocações. Por exemplo, o Senhor, ele aqui, a primeira coisa que ele faz, que Jesus faz, ele fala assim: acautelai-vos, tomem cuidado. É um conselho a respeito, depois ele fala: guardai-vos, né? Do quê? Dessa coisa, a avareza. A avareza, às vezes nós achamos, né? Nós somos assim, que a avareza é mão de vaca, né? Ah, a pessoa não gosta de gastar. Mas o sentido real, o significado real da avareza está por trás disso. Por que a pessoa não quer gastar? Por que ela, né, fecha a mão? Porque ela é mão de vaca? É porque ela tem um desejo exagerado, um desejo absurdo de conquistar posses, de ter bens materiais.
Então, esse sentimento é a avareza. E o que acontece? Lá, se não me engano, no livro de Efésios, a Bíblia, acho que é Efésios 5:5, se não me engano, depois eu vejo. Ele fala que a avareza, ela chega a ser uma idolatria. Porque a pessoa, ao invés do dinheiro servi-la, ao invés dos bens servi-la, ao invés das posses servi-la, ela começa a servir aquilo. Ela se inclina ao dinheiro, por exemplo. As pessoas se rendem, por exemplo, né? Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação, já ouviu falar, já viu um caso assim. Por exemplo, tá? Chega um rico, uma pessoa muito rica, né? Com aqueles ternos bem alinhados, caimento perfeito, né? Por onde a pessoa passa aquele perfume importado, aí todo mundo para do que está fazendo, queixo caído, olhando para aquilo ali. Nossa, ai, quem me dera. Estão se rendendo ao poder do dinheiro que aquela pessoa tem. A maioria de nós não trata uma pessoa rica como trata as demais pessoas. Por quê? Porque estão se rendendo ao poder do dinheiro. Estão se curvando. Isso é idolatria, a palavra de Deus diz. Que a avareza é idolatria. E aí Jesus começa o discurso dele, começa o ensino dele falando para tomar cuidado com isso. E depois aí ele fala, se guardar disso. Não só tomar cuidado, se guarda desse sentimento, desse desejo exagerado. Porque nós acabamos nos curvando e esquecemos de Deus. Continuando. Então, verso 15, né? Então ele recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Esse homem já era rico, sim? Sim. E o campo dele produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? O que acontece também com uma pessoa avarenta, muitas vezes, é o consumismo. Né? Ela quer, como ela quer ter posses. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro para comprar, não precisa do dito bem, do dito cujo carro novo, não precisa. Mas ela quer. Querer é diferente de precisar. E aí, às vezes, a pessoa vai no banco, ela faz um empréstimo para comprar aquilo que ela muitas vezes não precisa. Aí ela fica endividada, não consegue pagar, faz novos empréstimos. Esses dias eu vi uma reportagem, acho que vocês devem ter visto também. A mulher que mandou matar
o esposo, junto com o amante, né? Interessada, né? No seguro de vida dele, que era R$500.000. Mas ela não tinha o dinheiro para pagar o cara que ia matar, a pessoa lá, né? O executor do crime. Aí ela foi no banco, fez um empréstimo e pagou o matador. As pessoas querem tanto as coisas que não medem as consequências. Ela queria tanto aquele dinheiro do seguro de vida do marido, que até foi pegar dinheiro emprestado. E às vezes nós agimos assim. Eu quero tanto uma geladeira nova, mas, poxa vida, meu dinheiro não dá, eu não tenho cartão de crédito, não consigo pagar essa prestação. Não consigo pagar essa prestação, vou pegar um dinheiro emprestado. Vai conseguir pagar depois? É irracional. A avareza torna a pessoa irracional. A pessoa não consegue pensar, não consegue calcular, não consegue mensurar o tamanho do problema que ela vai criar para ela mesma. Olha, nesse homem aqui, no caso desse rico, primeiro, o homem que questionou Jesus e disse, antes do rico, ele falou: Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. Jesus está aqui falando de uma outra coisa, se você quiser depois você ler na sua casa. Ele chegou a falar sobre tribunal, mas ele estava falando de um relacionamento. Ele estava falando de unidade. E aquele homem não entendeu. Aquele homem, ele estava preocupado com a materialidade, ou seja, como muitas pessoas, esse se aproximou de Jesus por interesse material. Ele queria que Jesus entrasse na causa dele para que o irmão dividisse a herança. Ele se aproximou de Jesus por interesse material. Às vezes acontece isso conosco no meio da igreja. As pessoas se aproximam de Jesus porque elas querem uma bênção financeira. E aí é onde essas igrejas que nós estamos vendo hoje começam a crescer exorbitante, porque elas vão nesses desejos das pessoas. Olha, se você, quer um carro novo, venha para cá, dê o seu salário, seu salário de R$1.000 e você vai conseguir um carro de 20.000. Já que você não consegue, fazendo os empréstimos, pagando a prestação, vamos barganhar. Tem um monte de gente que se aproxima de Jesus, como esse jovem aqui, querendo que Jesus lhe dê algo material. Esse homem, a princípio, ele tinha, que eu conseguia identificar, 3 problemas. O primeiro, ele era egoísta. Ele estava pensando no problema dele ali, ele queria resolver o problema dele, ele não estava pensando na questão do irmão, ele não estava pensando na questão das outras pessoas, e ele não estava pensando na questão do que Jesus estava falando, sobre o que Jesus estava falando. Ele queria resolver o problema pessoal dele. Esse homem da parábola, Jesus traz essa parábola porque também ele era um egoísta. Eu já tenho muito, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou guardar tudo que eu tenho? Eu já sei, vou guardar, vou fazer um lugar maior para eu guardar tudo que eu tenho. Alguém centrado em si mesmo. Alguém que não se preocupa com mais nada além de si mesmo. Um outro problema dele era a visão limitada. Ele não conseguia ver, ele não conseguia vislumbrar o futuro. A única visão dele estava ali naqueles bens momentâneos, naquela questão que ele estava tendo ali no momento.
Porque as riquezas, por que Jesus disse assim, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu? É porque Jesus não gosta de rico? É porque Jesus não gosta das riquezas? É porque ele é contra ser rico? Não! É porque a riqueza, o ter posses, dão uma ilusão de que a pessoa pode tudo. Que a pessoa não precisa de nada. De que, igual ele falou aqui, come, bebe, regala-te. Ou seja, você tem tudo. Você não precisa de nada. Então, um outro problema é esse, uma visão limitada. Não consegue ver além de um palmo diante do nariz. Aquele homem achava, ele tinha a falsa sensação de poder pelo dinheiro. Ele tinha outro problema, uma meta errada. Entesourar, né? Ele quis construir celeiros maiores, ele quis construir um lugar maior para juntar mais e mais. Então ele tinha uma meta errada. Ele só pensava em entesourar, em juntar. E ele desenvolveu algumas posturas erradas mediante esses problemas. Primeiro, se aproximou de Deus, né? Por interesses materiais, aquele jovem. Segundo, ele achava que se o irmão dele repartisse com ele, então ele já seria autossuficiente. Quem sabe ele até pensasse, não vou precisar trabalhar mais, né? Porque muitos de nós não queremos trabalhar, detestamos o trabalho, amamos o sono, e a Bíblia diz assim, né? Agora vai chocar alguns, não sou eu, é a palavra de Deus, diz assim, aquele que não trabalha, que também não... Viu? Todo mundo sabe. Aquele que não trabalha, também não... Mais alto, também não... E esse jovem, talvez ele estivesse pensando nisso, olha, se o meu irmão dividir comigo, eu não vou mais precisar trabalhar. Quem sabe você... Já pensou como eu um dia eu imaginava, né? Eu sonhava assim, né? Meu avô veio da Itália, quem sabe eu não tenho uma herança lá na Itália para herdar, né? Quem sabe eu não tenho lá uns prédios, vou ficar rica. Quem sabe você também um dia já não sonhou assim, ter alguém que te sustente, alguém que te dê uma herança que você nem sabe da onde, mas você quer uma herança. Eu não sei, quem sabe eu tenho aí, né, um ascendente bem rico, que eu não sei quantas gerações, mas para me sustentar, que eu não precisar mais trabalhar. Antigamente tinha aqueles programas do Silvio Santos, né, que, você vai ganhar tanto, você vai pôr esse dinheiro na poupança, você nunca mais vai precisar trabalhar. Meu Deus, todo mundo sonhava com aquilo. Quem não conhece uma pessoa que comprava um carnezinho do baú? A minha mãe comprava, coitada. Gente, todo mundo sabe disso, as pessoas. Isso é avareza. Isso é querer algo que às vezes que a gente não consegue nem pensar. Já pensou? Vocês conhecem alguém que ficou rico comprando carnezinho do baú? Eu conheço. Silvio Santos. Você compra e ele fica rico. Uma outra postura é o desejo de controle sobre o futuro, né? De quem é avarento. Como esse cara da parábola. Come, bebe, você tem no seu celeiro bens para muitos anos. Quer dizer, ele tinha certeza de que aquilo seria o seu futuro, que ele não precisaria de mais nada, ele tinha suficiente para muitos e muitos anos. Quando Deus chega e fala, louco,
Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Nós às vezes levamos a nossa vida nos preocupando somente com a vida material. É trabalhar 24 horas por dia, dormir meia hora e guardar dinheiro. A igreja, se der tempo, o mês que vem eu vou. Esse mês eu preciso fazer hora extra. Ah, a semana que vem, se der, eu estou lá. Eu vou sair mais tarde do serviço hoje, porque, olha, eu vou ganhar 100zinho. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa vida material. Outro dia eu conversava com algumas irmãs e falava assim, gente, sabe por que as mulheres, as esposas, as mulheres casadas passaram a trabalhar fora? Porque acha, muitas vezes, começaram lá atrás. Hoje em dia são vários motivos, né? Vários motivos. Vocês nem fazem ideia. Porque lá atrás, nós começamos a achar que o que a gente tinha não estava bom, não era suficiente. Ah, minha geladeira é de 2009, eu quero uma geladeira, agora era carro antigamente, agora é geladeira. Eu quero uma geladeira 2015. A minha televisão é de LCD, eu quero uma... Qual que é o nome agora aí? O 3, V3, sei lá, o que tem mais? Já devo estar atrasada, porque enquanto a gente fala numa tecnologia nova, já saiu 10 aqui atrás, eu nem estou sabendo. Então, nós começamos a achar que a gente precisa mais do que o necessário. Quando Jesus diz aqui, se você tem com o que comer, o que vestir, aonde dormir, esteja com isso satisfeito. Alguém vai levar alguma coisa daqui para a eternidade? Você que já comprou euro, você que já comprou dólar, que está guardando lá debaixo do seu colchão, porque no sistema econômico brasileiro está difícil, né? Você colocar dinheiro no banco, você não sabe se você amanhã vai lá e pega ele. Então as pessoas estão começando a guardar em casa, né? Você que já comprou isso aí, dólar, euro, ien, sei lá o quê, você vai levar num cofrinho assim, mandar colocar no seu caixão e falar assim, esse vai comigo? Vai? Não. Por isso Jesus fala, cautelai-vos, cuidado com este sentimento, porque ele nos controla, ele nos domina, ele nos leva para longe de Deus. O concorrente direto de Deus é o dinheiro, que é chamado na Bíblia de Deus mamon. Porque as pessoas se rendem, se curvam. A pessoa nem precisa ser rica, gente. Se a pessoa tem uma casa bonitinha, um carro do ano, todo mundo fica babando naquela pessoa. Você vem um humilde, as pessoas ignoram, as pessoas fazem pouco. Muitas vezes tem mais do que aquela que mostra que tem. Esses dias a gente estava vendo um galpão aí para alugar, e o dono, você olhava para ele assim, era um coitadinho, quase que maltrapilho, você entendeu? Não sei mostrar nada. Aí ele falava um pouquinho aqui, falava um pouquinho ali, tem casa aqui, apartamento lá, e não sei mais o que. E às vezes nós olhamos para a aparência, a pessoa às vezes tem mais, e ele mesmo disse, eu tenho mais do que eu preciso, mas não abria mão do que ele tinha ali. Ele não abaixava o aluguel para nós, ele não reformava o salão para nós, ele não abria mão de nada, mas ele falava que ele tinha mais do que ele precisava. Então por quê? Avareza. Avareza. A Bíblia fala assim que o Senhor, ele é poderoso para nos dar, para nos fazer, para nos enriquecer, para que nós exerçamos boas obras. Não é para a gente entesourar, guardar no banco, mostrar que tem. Eu tenho um primo que cada vez que ele comprava um carro novo, ele ia lá na minha casa. Se ele não comprasse carro novo, ele não ia em casa. Mas ele queria mostrar o carro novo. Aí ele comprava uma casa, ele chamava a gente para ir lá. Se ele mudava para uma casa maior, ele chamava para ir lá. Só para mostrar, para subjugar aquele que não tem. Porque eu não compro um carro novo há muitos anos. E eu não estou nem aí.
Que isso não faz diferença. Gente, para falar a verdade, eu estou gostando de andar a pé, tá? Faz bem. Andar a pé faz bem, tá bom? Ó, faz bem andar a pé. Quem me viu e quem me vê. Então, sabe, as coisas, às vezes, nós entesouramos para nós e engordamos. Porque juntamos, porque não queremos mais do que precisamos. Queremos mais do que nós necessitamos. Isso é avareza, é idolatria, é amor à materialidade. Outra coisa, uma outra postura desse homem é: ele não estava preparado para o dia de acertar as contas com Deus. Você está? Você está preparado para acertar as contas com Deus? Se o Senhor, esta noite, te pedir a tua alma, o que você tem no seu tesouro? O que você tem? Qual é o seu tesouro? Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A gente poderia falar o contrário também, né? Que fica mais fácil. Onde está o teu coração? Está o teu tesouro. É seu filho? É sua filha? É o seu carro? É o seu videogame? O que é que você não abre mão nesta terra? O que é que você fala: ah, disso eu não abro mão. Ah, isso aqui ninguém me tira. Se alguém for pegar isso aqui, inclusive algumas pessoas até perdem a vida, né? Vão assaltar, vão levar o celular e a pessoa: não, esse não, acabei de comprar, tá novinho, não sei o quê. E aí leva um tiro na cabeça. Tanto o de lá está com sentimento negativo, quanto o de cá, que não abre mão. Outro dia eu fui pagar uma conta aí, e era um valor alto. Aí eu entrei no escritório da mulher, eu dei o dinheiro para ela. Ela falou assim para mim: nossa, você anda com esse dinheiro? Eu falei: olha, eu prefiro andar com o dinheiro. Eu vou lá no banco, pego o dinheiro. Não era tão alto assim não, tá, gente? É um exagero da mulher lá. Eu prefiro andar com o dinheiro, porque se o ladrão vier, eu falo: ó, toma aqui, tá o dinheiro, pode levar. Porque se eu tiver com cartão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai me carregar junto, vai tirar esse bendito dinheiro. Não é verdade? Então, o que eu tenho está aqui. Não adianta me levar no banco porque eu não tenho cartão. Eu não ando com cartão. Eu vou lá, tiro, carrego o dinheiro. O meu salário fica em casa. Oh, meu Deus, não é muito não, viu? Não adianta ficar botando. É pouquinho. Acaba rápido. Então, o que acontece? Às vezes nós nos apegamos tanto a essas poucas coisas que nos é dada. Nos apegamos tanto a essas mixaria que nos é dada, que começamos a nos afastar de Deus. O que é que você está entesourando? Eu pergunto para você: é o seu namorado que é o seu tesouro? É a sua namorada? Não, você é namorado. Namorada? Nós precisamos entesourar para Deus, porque Ele disse aqui, olha: mas Deus lhe disse, verso 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem guardado, o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim como é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim como? Vocês não perceberam? Louco! Ele disse: louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É preciso que nós comecemos a entesourar para com Deus. E como é, pastora, que eu entesouro para com Deus? Entregando tudo para Ele.
guardando nele, sabe, fazendo dele a sua riqueza, o seu bem mais precioso. Porque às vezes nós valorizamos mais o nosso carro, a nossa bicicleta, o nosso chinelo. A nossa diversão. Muitas vezes deixamos de vir à casa de Deus para ir dar uma volta nesse shopping maravilhoso que nós temos na cidade. E a pessoa dá uma volta, e dá outra, passou 5 minutos. E dá 10, dá 20, passou 10 minutos. É tão grande, ali tem coisas tão lindas, tão maravilhosas, que eu não posso ir na igreja, eu preciso ir lá. No dia do culto. Nossa, aquele restaurante maravilhoso que tem em Suzano. Aquele top. Tem algum? Se tem, eu ainda não sei, tá? Então, muitas vezes nós desprezamos a comida que Deus tem para nós. Para ir sentar num lugar onde vão servir para você, muitas vezes, comida vencida. Comida que o rato passou, eles lavaram, vão te servir. Vocês não acreditam? Vocês não sabem. Fazem ideia. Aqui é comida fresquinha. É pão do céu. Feito com a melhor matéria-prima. E muitas vezes, não estou falando para você não ir não, gente. Vai nesse shopping maravilhoso, vale a pena, lógico. Vale a pena dar umas voltinhas lá. Mas procura fazer isso. Aproveitar essa maravilha de Suzano no dia que não tem culto. Nós devemos sim espairecer, passear, eu adoro. Conhecer, né? Esse lugar maravilhoso. Não tem outra palavra, gente. Ele é tão bom que não consigo achar outra palavra. Mas nós desprezamos. Deixamos de entesourar para com Deus. Para saciar os nossos desejos. Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. Fica com isso. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você está entesourando? Feche teus olhos. Abaixa a tua cabeça. Louco, esta noite te pedirão a tua alma.